Meninos e meninas, é com grande alegria que nós voltamos à sala de aula, voltamos a nos encontrar numa situação um pouco mais delicada, um pouco mais inusitada, mas mesmo assim a gente vai se adaptando, não? Uma das coisas que o ser humano tem de bom é essa capacidade de adaptação. E aí, vê só, o que é que eu pensei para essa primeira aula nossa? Pensei que a gente pode começar com uma revisão de um assunto que sempre cai no SSA, um assunto que para a maioria das pessoas, dos estudantes, é um pouco complicado, mas na verdade não é, basta que você tenha um pouquinho de atenção, tá certo? O assunto vai ser esse aqui, ó, cartografia, tá? Então vamos nessa. E a primeira coisa que a gente vai precisar discutir é o que é cartografia, não? E cartografia é comumente definida dessa forma, como a ciência e arte que prepara, organiza, interpreta mapas ou cartas geográficas, certo? Eu gostaria de chamar a atenção dos senhores, das meninas, não é? Para a parte que fala que temos aqui um misto entre ciência, portanto existe toda uma parte técnica da confecção do mapa, mas existe também uma preocupação artística com o mapa, não? Então, no primeiro slide lá nós vimos, eu coloquei para vocês uma carta, e geralmente os mapas, as cartas, são objetos esteticamente equilibrados, são objetos harmônicos, muitas vezes bonitos, certo? Verdadeiras obras de arte. Bom, pessoal, a gente vai começar a discutir agora quais são as principais formas de representação da Terra. A gente sabe que tem muitas, não vai dar para ver todas, mas as principais a gente vai ver. Vai começar por essa daqui, ó. O globo terrestre. Figurinha já bem conhecida, não é não? Bonito, objeto bonito. Muita gente tem isso em casa, em cima das estantes para enfeitar. Eu mesmo tenho um bem bonito, não é? Só que tem um probleminha. O globo terrestre ele tem, como qualquer outra representação, suas vantagens e desvantagens, tá certo? Vamos começar pelas vantagens, lá em cima. Primeiro, ele traz uma representação que é mais próxima do real, certo? A gente sabe que a Terra não é uma esfera perfeita, mas essa representação aí é a que mais se aproxima do real, tá certo? Bom, e você pode, inclusive, o globo ele tem movimento, né? Você observa que a inclinação do eixo da Terra é a mesma do nosso planeta, 23 graus e 27 minutos, e você pode simular um movimento de rotação também com ele. Só que tem um probleminha. Esse globo ele traz muitas desvantagens. A primeira dela é que você não consegue ver o mapa todo de uma vez só. Ou seja, você sempre vai ver um lado da esfera. O outro lado vai ficar escondido, certo? Segundo, transportar isso não é fácil. Carregar de um lado para o outro é bem complicado, não é? Vocês imaginem você ir numa expedição com um globo terrestre embaixo do braço, é bem complicado. Além disso, por causa da escala, não é? Por causa do tamanho da representação, a gente não tem como ter uma precisão muito grande, um detalhamento muito grande sobre os continentes e os oceanos. De um modo geral, o globo serve para você ver a forma da Terra e a distribuição dos continentes e oceanos. Vamos lá, pessoal. A segunda forma de representar a Terra é essa daqui, ó. Os mapas, certo? O problema dos mapas é que eles são objetos bidimensionais, eles só têm duas dimensões, e quando você vai representar a Terra, que é um objeto tridimensional, um sólido, uma esfera não planificável, é óbvio que vai acontecer algum problema, tá certo? Mas vamos lá. Primeiro, os mapas são representações do espaço terrestre, não é? Fáceis de arrumar, fáceis de transportar, e observem, estamos falando só mapas de papel não, viu? Os mapas digitais também, não? Fáceis de serem utilizados sem grandes problemas. E tanto podem representar toda a superfície da Terra, não? Como também podem representar uma porção, apenas um fragmento dessa superfície. O problema é que, como toda e qualquer representação, não é? Ele apresenta algum tipo de distorção ou defeito, certo? Nós tivemos a oportunidade de discutir isso em sala de aula, eu disse a vocês, essas distorções, esses defeitos, eles só serão de fato um problema se a gente não souber que eles ocorrem, tá certo? Pessoal,
Agora a gente vai ter que discutir como é que os mapas são feitos, né? E para isso a gente vai ter que saber um pouquinho sobre esse assunto aqui, as chamadas projeções cartográficas, certo? Uma projeção cartográfica, só para que a gente saiba, é uma técnica na qual você pega a imagem da Terra e lança nas paredes de algum objeto, certo? E esse objeto ele tem que ser planificável, ou seja, depois de impressa a imagem da Terra, que é um sólido tridimensional, você pode abrir e planificar esse mapa, certo? A primeira projeção que nós vamos ver é a famosa projeção cilíndrica, que, como o nome indica já, é a projeção da Terra dentro de um cilindro, desta maneira como vocês estão vendo. Estão vendo aí? Não é? Eu tenho o globo terrestre projetado dentro do cilindro e depois esse cilindro ele é planificado, certo? Nós temos algumas características importantes. Primeiro, como já foi dito, a projeção cilíndrica se refere à representação dentro de um cilindro, tá? E segundo, observem que neste tipo de projeção aí, paralelos e meridianos, que são essas linhas aí, ó, que servem para orientação e localização de pontos na superfície da Terra, eles se cortam em ângulos de 90 graus, ângulos retos, não é? Isso facilita e muito a utilização desse tipo de projeção para a construção das chamadas redes de coordenadas. Só que tem um problema. Esse tipo de projeção aí apresenta uma distorção muito grande à medida em que a gente se afasta do Equador. Observem que há uma tendência a que os continentes e os oceanos sejam representados de forma bem maior a partir do Equador em direção aos polos, tá certo? Uma outra coisa que a gente precisa considerar é que quando se faz um mapa, há uma ideologia por trás. Há um desejo de você representar o espaço a partir das suas necessidades, certo? Para isso, nós temos dois bons exemplos de projeções cilíndricas que foram utilizadas dessa forma. O primeiro é esse aqui, ó, a chamada projeção de Mercator ou projeção eurocêntrica. Ah, mas eu já vi esse mapa aí, esse mapa é o mais comum que nós temos. Sim, ele é usado desde o século XVI, obviamente passou por algumas modificações, mas basicamente é a mesma coisa. Se você puxar linhas diagonais, você vai ver que a Europa vai aparecer ali no centro do mapa e com um tamanho exagerado, por conta do tipo de projeção escolhida, não é? Isso é uma forma de você exacerbar, aumentar a importância da Europa para o mundo, certo? Um segundo tipo de projeção cilíndrica, que vem se contrapor a essa projeção de Mercator, é a projeção de Arno Peters, né? Peters ele modifica isso na medida em que ele prioriza as dimensões reais dos continentes, né? E ao priorizar as dimensões reais do continente, você observa que a Europa, que está ali em cima, ela praticamente some. E a África, a América do Sul, os continentes do hemisfério sul passam a ter um destaque maior. Esse tipo de cartografia também foi chamado de cartografia solidária, não é? E cartografia dos pobres também, tá certo? A gente vai discutir agora a chamada projeção cônica, certo? Como o nome já indica, a Terra é projetada dentro de um cone imaginário desta forma. E aí já temos um problema que é óbvio. A Terra toda não consegue ser representada de uma vez só. Se eu quiser utilizar a projeção cônica para representar a Terra inteira, eu vou ter que utilizar mais de um cone. Aí a gente vai ter uma projeção do tipo policônica, que ela é extremamente confusa, muito riscada, certo? Bom, a segunda coisa que a gente tem que ver é que nessa projeção os meridianos formam uma rede de linhas retas, estão vendo? Essas linhas retas assim, não é? E os paralelos formam círculos concêntricos. Esse tipo de projeção, ela apresenta uma distorção muito grande à medida que a gente vai ou se aproximando do polo ou se afastando, não é, das regiões de média latitude, tá certo? Pessoal, a última projeção de hoje vai ser a projeção azimutal, né, para que esse vídeo não fique muito longo, muito cansativo, tá? O que é que nós temos? Bom, na projeção azimutal, a gente vai ter a Terra, como está ali, ó, mostrando a figurinha do lado, a Terra sendo projetada em um plano tangente, certo? Bom, esse tipo de projeção traz uma grande vantagem, que é o fato de que você pode colocar qualquer ponto de seu interesse sobre a superfície da Terra no centro da projeção, tá? Além disso,
ela pode ser utilizada para regiões polares. Por exemplo, esse exemplo que eu coloquei aqui para vocês, ela é uma projeção chamada de polar plana, centrada no Polo Sul. Você está vendo ali a Antártida, você está vendo a ponta da América do Sul, a Austrália, a ponta da África e etc. Bom, uma outra grande aplicação desse tipo de projeção é para a confecção desses mapas estratégicos, principalmente os mapas militares e empresariais, porque ela permite que você saiba a sua posição em relação à dos seus inimigos ou sua posição em relação ao seu mercado consumidor, seus fornecedores. Tá certo? Para concluir nosso encontro de hoje, eu gostaria que vocês lembrassem, viu, que toda e qualquer representação cartográfica da Terra, ela expressa antes de tudo uma ideologia, não é não? E existe uma polêmica muito grande ao redor deste símbolo aqui, ó. Isso aqui, pessoal, é a bandeira da ONU, não é? E a bandeira da ONU, ela traz no centro do seu símbolo uma projeção que é igual àquela que acabamos de ver, chamada projeção azimutal ou plana. Só que essa é centrada no hemisfério norte, não é? E a grande polêmica que isso causa vem do fato de que essa projeção aqui, como é centrada no hemisfério norte, coloca os países ricos no centro e a pobreza na periferia, certo? Isso poderia passar despercebido, mas como a ONU é o órgão que representa todas as nações do mundo, escolher esse símbolo não pegou muito bem, tá? Isso foi apenas uma pequena parte do que nós vimos nas nossas aulas presenciais. Espero que tenham gostado e até o próximo encontro.